Olá, muito boa noite. Aqui de Brasília, mais um Frente a Frente, direto para você, nesse dia em que a CPI da pandemia continuou dando as cartas aqui em Brasília, com depoimento do ex-ministro Nelson Tait. E também foi aprovada hoje a convocação do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Weingarten, e também do ex-chanceler Ernesto Araújo. Ou seja, tem muita coisa quente aí pela frente. E para tratar desses assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o senador Marcos Rogério, que é líder do Democratas no Senado Federal, integrante da CPI. Senador, é um prazer receber o senhor aqui. Muito boa noite a você, Denise, boa noite ao José Maria Trindade e ao telespectador. Prazer é meu estar aqui hoje. Muito bem-vindo, José Maria. Dia tumultuado hoje e promete não esfriar, né? Como diz lá em Minas Gerais, nossa. Nossa. Olha, foi o dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez mais um discurso polêmico, dizendo que vai editar um decreto garantindo as liberdades, animado aí com as últimas manifestações em favor dele, em favor do governo, no domingo, e dizendo que não aceita que o Supremo derrube o decreto que ele iria assinar, não. E também falou mais uma vez mal da China, que está fornecendo vacinas, medicamentos e equipamentos hospitalares para o Brasil. Mas é o presidente Jair Bolsonaro. A conversa hoje aqui será muito boa. O senador Marcos Rogério tem uma vivência muito boa na política por aqui e participou dos últimos grandes acontecimentos aqui nos últimos anos em Brasília. Ele foi prefeito em Ji-Paraná, lá em Rondônia, foi deputado federal e agora é senador da República, líder do DEM no Senado Federal. Senador, antes de mais nada, queria agradecer a sua vinda, passou o dia inteiro lá na CPI, uma batalha danada, né? E eu ouvi uma frase do senhor lá, é peia no Bolsonaro. É esse o objetivo da CPI? José Maria, primeiro, uma honra muito grande voltar a essa bancada, onde já estive alguns anos atrás. Eu acho que foi na época da relatoria do Eduardo Cunha, que fui relator desse caso. Isso. Acho que eu estive aqui na época. E fazer uma correção, eu fui vereador na cidade de Paraná e não prefeito. Mas, olha, assim, a frase que você perdeu pensou... a cidade de Ji-Paraná. Minha cidade, eu acho que a gente nunca... Ji-Paraná tem quantos mil habitantes? Ji-Paraná tem em torno de 140 mil habitantes. É uma cidade grande, a né? segunda maior cidade do estado de Rondônia. Mas como o senhor ia dizendo? Assim, eu acho que a CPI ela foi concebida num momento extremamente delicado, né, para o Brasil. Nós estamos num momento de pico da pandemia, muitos casos, né? Havia muita preocupação com a instalação dessa CPI, porque você está chamando para dentro, né, de uma CPI atores que estão na linha de frente do enfrentamento, né? O atual ministro, a equipe que tem que tirar tempo para organizar informações, prestar informações, mandar documentos, e eu acho que isso era algo que, de repente, fosse possível não fazer nesse momento e fazer num segundo momento. Mas, enfim, o Supremo Tribunal Federal mandou fazer, estamos fazendo. O que a gente percebe ali do grupo da oposição é um nítido movimento de emparedamento do presidente Bolsonaro. Tentam a todo tempo focar o trabalho da CPI no governo federal, na gestão, né, do Ministério da Saúde e com foco muito direto ao presidente Bolsonaro. Eu acho que a CPI ela investiga fato determinado, mas o escopo de atuação dela, a busca que se quer fazer, os esclarecimentos que quer se dar para a população, não são só em relação ao que aconteceu no Ministério da Saúde, né? Nós queremos investigar e vamos investigar o que aconteceu aqui na gestão do Ministério da Saúde, mas queremos investigar também o caminho do dinheiro que saiu daqui e que chegou nos estados e nos municípios. Como foi usado esse dinheiro, se produziu boas soluções para a população, se não produziu, se houve desvio de finalidade, se houve superfaturamento, se houve contratos fictícios, se houve corrupção. Eu acho que tudo isso deve ser objeto de investigação pela CPI. Agora, senador, isso já não está investigado também pela Polícia Federal, que fez várias operações? Aqui em Brasília mesmo, nós tivemos a Operação Falso Negativo, tivemos operação em Belém do Pará, onde teve inclusive pessoas presas, né? O governador foi ali emparedado
naquela história lá dos respiradores. Isso já não está mais ou menos apurado? Veja, o papel da CPI, ele não é limitado por ações, né, seja da Polícia Federal nas investigações que faz, ou seja por ações do Ministério Público Federal, da Controladoria ou do próprio Tribunal de Contas da União. Né, eu acho que são ações complementares. Né, o trabalho da Polícia Federal é muito importante e faz um bem enorme para a sociedade brasileira. Né, o trabalho das Cortes de Contas estaduais e também o TCU é super importante. Agora, o papel de uma CPI, a CPI é instrumento de controle político da administração. Ela lança luz aos fatos, né, e vai depois subsidiar a instrução de investigações que estão lá no âmbito da Polícia Federal, lá no âmbito do Ministério Público Federal e além da tomada de medidas, né, pelo Parlamento, né, com inovações legislativas, com indicações ao Poder Executivo. Então, a CPI ela tem o seu caminho e ela tem o seu método. E eles não são conflitantes, né, com os caminhos da investigação, seja do Ministério Público ou da Polícia Federal. Senador, a gente vê claramente que, como o senhor diz, tem os seus caminhos e métodos. O método da CPI é discutido muito politicamente. E ali o governo, talvez por inabilidade, na primeira CPI contra o governo Bolsonaro, errou na formação da CPI, né? Ficou muito de oposição. Olha, assim, nem reflete a realidade do Congresso. Eu acho que essa crítica eu fiz diretamente ao governo. Eu sou, além de líder do Democratas no Senado, também sou vice-líder do governo no Congresso. Né? E essa crítica eu fiz, é uma crítica honesta. A gente, ser governo não significa ignorar, né, a conjuntura. Né? Errou, temos que apontar o erro, reconhecer o erro. E a composição da CPI, ela acabou acontecendo sem que o governo tivesse se movimentado. Onde falhou? Falhou na articulação política. Do governo, do Palácio Planalto? Falhou vamos botar nome aos bois aqui. Falhou na articulação Quem que o senhor acha que foi ali que engoliu mosca, comeu mosca, como dizendo aí no popular? Veja, eu não quero rotular aqui para não ser injusto, mas eu acho assim, é claro que cada pasta tem a sua atribuição específica, e no caso da articulação política, naquele momento, havia uma mudança na pasta muito recente. Então, a nova ministra estava assumindo o posto e no meio de um desafio grande, que era cuidar do ajuste na questão do orçamento. Né? Tinha que votar um PLN para adequar a lei de diretrizes orçamentárias, sob pena de não ter como sancionar o orçamento que estava ali no seu time final. Então, tinha muita coisa acontecendo, mas você não pode, com tudo isso acontecendo, perder de vista a formação de uma CPI. Mas não era o caso, então, dos líderes do governo assumirem esse papel, os líderes que eu digo, o líder Fernando Bezerra Coelho, que é o líder do governo no Senado, tem o líder do governo no Congresso, são 2 senadores lá que estão ali atentos, pelo menos eu cubro CPI desde 89, a CPI de Fernando Collor. E a gente via, sempre o governo teve muito atento. Toda vez que vinha uma CPI, opa, peraí, vamos colocar nossa gente lá para poder se defender, tanto que Collor começou com uma ampla maioria lá atrás e depois foi perdendo, né? Porque foi saindo ali as coisas e tal, os fantasmas, ele acabou perdendo apoio. Mas por que os líderes agora não assumiram esse papel? Veja, eu acho que talvez vocês acompanham política em Brasília há muito tempo e, assim, o governo do presidente Bolsonaro é muito diferente, né? Ele não tem patrulhamento nas bancadas, nunca teve. Nem com relação à questão de liberação de recursos e nem com relação a comportamento, desempenho dos parlamentares. Convocação e convite de ministros, essa coisa está rolando solto. É um estilo diferente, né? Então, eu acho que a coisa anda muito solta, né? E é um estilo desse novo grupo. Mas eu acho que, diante de uma situação dessa, é a primeira que nós temos, né, faltou o traquejo, faltou dar a importância devida a esse fato. E talvez hoje a gente esteja sofrendo as consequências dessa inabilidade. Mas acho que não fez naquele primeiro momento, mas hoje já há um trabalho articulado em relação aos ministros. Né? Hoje mesmo nós tivemos de manhã uma conversa muito boa com a equipe que está mais na linha de frente, os parlamentares da base, com a equipe do governo. Eu acho que está fazendo. Pecou no início, mas está fazendo hoje o dever de casa. E outra coisa, eu acho que o governo não tem que ter preocupação com uma CPI que vai lançar à luz aquilo que ele fez.
assim, a preocupação que o governo tem que ter é com a construção de uma narrativa que seja falsa, né? Agora, olhar para os atos do governo não é prejuízo, o governo não tem que se preocupar com isso, né? O que foi feito e como foi feito é tudo transparente, né? O ato administrativo, ele é vinculado e transparente, não pode ser diferente. Então, o que vai vir agora, talvez, a partir dos depoimentos, são as visões de quem estava na gestão naquele momento sobre aquela conduta. Mas isso, do que nós vimos no depoimento do Mandetta, do ex-ministro Mandetta ontem, e do atual ministro, do ex-ministro Tait hoje, o que trouxeram de novo que representasse uma revelação assim, a comprometer a gestão do presidente? Absolutamente nada. Antes de entrar nesse conteúdo aí, ministro, senador, eu queria dizer o seguinte: errou ali na formação e agora as consequências disso. O senhor acha possível fazer alguma mudança? Parece que eles já estão com o relatório pronto na cabeça. Pois é, mas aí, assim, eu tenho denunciado isso desde o início, né? O Onyx Lorenzoni está coordenando esse grupo do governo? Hoje, a reunião que nós tivemos de manhã, estava presente o ministro Onyx Lorenzoni e o ministro Ramos, né? Os dois, muito afinado, por sinal, na conversa, batendo bola, trocando, tratando como um time só. Eu acho que isso é importante. E a ministra Flávia, que é da Secretaria de Governo e, teoricamente, a coordenadora política ali dentro do Palácio Planalto? Ela não participou dessa reunião, ela tem até falado com alguns senadores, comigo algumas vezes por telefone, mas o que eu percebi é que parece que há uma divisão de tarefas. Tem algumas agendas acontecendo em paralelo, reformas importantes, a tributária que está assim, na mesa, esse tema, né, e ela está tratando de outras agendas. E a equipe dela auxiliando também. Eu acho que assim, o governo não pode parar a sua atividade como um todo para cuidar só da CPI. Tem que dar atenção a ela? Tem, mas tem que tocar a agenda de interesse nacional também em paralelo. Está isso aí dizendo sobre a recuperação da maioria ou de controle da CPI? Eu acho que assim, bom, recompor a comissão para fazer com que o governo tenha maioria, eu acho que não dá, considerando os indicados pelos partidos, né? Uma seleção. Agora, Agora, hoje houve uma mudança na composição da comissão, numa das vagas, que inclusive é do Democratas, eu cedi... Que entrou o Fernando Bezerra Coelho, né? Que é o líder do governo. Eu queria fazer senador Zequinha, que estava, e ele pediu que fosse feita a substituição, porque ele está ficando mais no Estado, né? Então, fizemos essa substituição, o líder do governo passa a ter assento como suplente na comissão também. Eu queria até fazer uma correção aqui. Eu disse que a CPI do Collor foi em 89, mas não, ela foi em 1992. Eu que cubro política desde 89, antes até dessa CPI. Mas é para não ficar aqui um registro errado para os nossos telespectadores. Agora, senador, nessas CPIs, a gente também já viu no passado muitos relatórios paralelos. Quando vem aquele relatório lá contra o governo, é aquela confusão e aí não tem como sair dele, vem um relatório paralelo que é apresentado para tentar ali ver se pelo menos aqueles senadores que ficam ali no meio do caminho, nem governo nem oposição, se eles conseguem ir para apoiar ali o governo e conseguir aliviar a situação de quem está mal no relatório ali do relator que foi designado como relator da CPI. Como é que está isso? O senhor já pensa nisso? O governo vai trabalhar algo nesse sentido? Olha, se for necessário, isso obviamente que faz parte do processo e naturalmente pode acontecer. Mas nesse momento a gente está focado em auxiliar no trabalho da comissão na busca dos fatos e na busca da verdade, esteja ela onde estiver. Por parte do governo não há blindagem, né? O governo quer esclarecer tudo, né? Colocar à mesa, às claras. Agora, não vai aceitar blindagem em relação à investigação. O que a gente tem identificado desde o início é uma narrativa muito forte, quase que de um relatório pronto, né? O discurso inicial do relator da CPI falou em genocídio, falou em crime contra a humanidade, comparou até o presidente ao Slobodan Milošević, né? Fazendo assim, se isso não é um pré-julgamento clássico, ou seja, já escolheram um culpado, um vilão para tudo, né? E carimbaram isso no peito do presidente Bolsonaro. Eu acho que quem vai para uma investigação, seja numa comissão parlamentar de inquérito, ou seja, num conselho de ética, ele tem que ir desprovido de juízo de valor firmado por antecipação. Ele tem que buscar os fatos, as provas, reunir tudo, instruir o processo e, ao final, sim,
emitir juízo de valor. Mas você não pode partir do pressuposto de que já há uma condenação, né? Toda vez que sai, dá declarações como se já tivesse condenando, né, o presidente, condenando o governo federal. Acho que isso é um equívoco. Agora, nós vamos ter que, todo o tempo, apontar isso. Hoje, quando nós fomos votar os requerimentos, houve uma tentativa de blindagem em relação aos estados e municípios, ou seja, não permitir que a investigação chegue lá na ponta aonde chegou o dinheiro do governo federal. Tá certo. É a CPI da Covid do Senado Federal que está movimentando aqui as iniciativas políticas. O senador Marcos Rogério, líder do DEM, é um dos integrantes desta CPI, está no dia a dia. Quem participa da CPI tem tempo integral lá no plenário, né? É isso aí, nós vamos agora ao intervalo de 2 minutos e já estaremos de volta ao Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. 2 minutinhos.